Olá, que alegria mais uma vez poder estar aqui com você, iniciando mais um programa do nosso A Bíblia Descomplicada. É uma semana muito feliz, estava ansioso por este momento, porque um momento onde nós daríamos continuidade em falar da pessoa do nosso Senhor Jesus e de como a nossa vida é influenciada pela Bíblia, e a gente estava assim desejoso de chegar mais uma vez o momento deste encontro com você. Nós tivemos aí a semana, a gente prometeu dar um brinde, comemoração ao nosso 7º vídeo, e o ganhador do nosso brinde essa semana foi a Margarete Ribeiro. Nós vamos estar providenciando então para que ela receba na casa dela o brinde que a gente prometeu, o livro A Única Esperança, um guia de estudos e um exemplar da Palavra de Deus. Ficamos muito felizes em poder estar fazendo essa distribuição, entregando esse brinde. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, divulgar a Palavra de Deus, e faz parte também entregar esse exemplar à nossa amiga Margarete. Tá? O propósito desse canal é fazer com que nós nos aproximemos da Palavra de Deus de forma simples, porém dando a ela o devido valor. Nós tivemos o desejo de fazer esse trabalho a fim de que as pessoas pudessem ter uma linguagem própria, assim como nós somos do povo e temos as mesmas dúvidas e não somos a pessoa letrada no assunto, mas queremos trazer aquilo que a gente já aprendeu e pode então estar passando para outros de forma simples, pessoal, e de maneira que as pessoas se sintam à vontade diante da Palavra de Deus. Nós vimos como as diversas interpretações no português podem confundir o nosso entendimento. Foi uma das coisas que a gente viu nos nossos vídeos anteriores, lá no primeiro e no 2º vídeo. E como pessoas mal intencionadas, inspiradas por Satanás, podem tornar difícil a interpretação da Bíblia, porque usam em proveito próprio e aí tornam difícil essa interpretação. Nós vimos que o coração endurecido, às vezes as pessoas estão tão distantes de Deus, o coração também desconfiado, porque vê tanta coisa que ela não concorda, pode impedir a atuação do Espírito Santo na interpretação da Palavra de Deus. Também vimos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que ela é a verdade, que ela é o que mantém viva a história entre Deus e o homem, revelando a vontade de Deus e os erros que nós cometemos. Eu comentei também que ela é o espelho, onde nós observamos o que está bom em nós e o que precisa ser mudado. Em função da mortalidade, o nosso tempo de vida ele é muito curto comparado ao tempo de vida do planeta. Segundo o calendário judaico, que é o calendário mais confiável para que a gente possa aí calcular a idade da Terra, o povo de Deus que vem desde o princípio mantendo seus registros constantes, vamos dizer assim, vem lá desde o tempo de Abraão, quando as tribos foram formadas. E então esses registros, a partir de Moisés, que começou a escrever a Palavra de Deus, e se garantiu então esse registro histórico com relação a datas e anos correntes. É o único povo no mundo que tem um calendário com início na história e dá a mesma sequência. Então, segundo o calendário judaico, hoje nós estamos aí no ano 5.780, no ano 2021, 2020, quase 6.000 anos de história da criação da Terra. Então, quer dizer, o nosso tempo de vida, que gira em torno aí de lucidez, aos 75, 80 anos, é muito pouco perto do que a Terra tem de história. Desse período, nós temos aí 1.260 anos em que o homem não teve acesso direto à Palavra de Deus. Uma pequena fração da humanidade manteve viva a Palavra, isso durante a Idade Média.
dentre os quais o povo que manteve essa viva palavra de Deus, né, que foi passando de pai para filho, a fim de que essa história fosse mantida, de que a gente pudesse ter o registro, né, da verdade e comparar com aquilo que o mundo estava então passando, né, as lideranças mundiais estavam passando para os seus liderados. O mais conhecido é o povo valdense, né? Que muitas pessoas que estudam a Bíblia, estudam a história da Bíblia, já devem ter ouvido falar. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu ouvi falar muito nos valdenses. Gostava de ouvir falar da Bíblia passada adiante através dos papéis, né? Das encomendas que eram entregues, e ali frações da Bíblia eram distribuídas, né, pelos valdenses. E eu me lembro disso até de quando eu era criança, eu ouvi e ficava encantado com essa história. Isso sem falar nos 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando houve o silêncio, né, os profetas silenciaram, Deus não fez mais revelação, até a vinda de Jesus, onde começou então, onde foi escrito os evangelhos, em função da passagem de Jesus pela terra. E aí então o homem começa de novo a ter as revelações, né, através da vida de Cristo, com os evangelhos, né, aí vem Paulo, vem outros escritores, né, e ali a gente encontra o Novo Testamento. Então houve 400 anos de silêncio. Se a gente parar para analisar, houveram diversos períodos na história em que Satanás tentou tirar a Bíblia e romper o laço entre Deus e a humanidade, quer dizer, deixar a terra isolada desse relacionamento com Deus. Por que isso? A gente pode analisar esse porquê usando a própria Bíblia, mas como sempre fazemos, né, para abrir a palavra de Deus, vamos pedir a orientação do Espírito Santo, a fim de que nós tenhamos a interpretação que vem do céu e não a interpretação que nós mesmos queremos dar. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos na Tua presença porque queremos abrir a Tua palavra e reconhecemos que sem a orientação do Teu Santo Espírito de nada adianta tentarmos entendê-la de acordo com a nossa vontade. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos inspirar a entender o que o Senhor quer que nós entendamos, a fim de que nós possamos alcançar a salvação prometida em Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo está lá no finalzinho da Bíblia, né? Um pouco antes de Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Instrução na justiça. Vejam bem que não é qualquer instrução, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, justiça divina, de acordo com a vontade de Deus, com o que Deus quer para o ser humano. Nós não temos como ser justos por nós mesmos, só mediante a justiça divina. E é a Bíblia que nos instrui nessa justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembra que nós vimos que o homem por si não pode ser bom, por mais que a gente tente, né? O jovem rico, aquela história toda, para toda boa obra somente mediante a Escritura. Tá? Mas o jovem rico não conhecia a palavra e não estudava? Sim, mas o seu coração estava na riqueza. E ele se achava apto, lembra? As obras que vinham dele eram boas. Ele estava apto, ele se achava apto. Quando ele questiona Jesus, ele acredita que Jesus vai dizer que nele não há nada que o impeça, mas a sua riqueza estava em primeiro lugar. Aí isso, no Novo Testamento nós lemos essa passagem. Agora vamos lá em Provérbios, no Antigo Testamento, para a gente ver o que tem escrito lá para nós também. Provérbios, né, o livro da sabedoria, Provérbios 22, verso 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Na versão João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Quer dizer, se a criança for educada no caminho correto,
ela então vai permanecer no caminho correto até mesmo quando envelhecer. Isso parece um pouco difícil da gente conceber, né? Essa ideia de a criança não sair, porque tantos jovens vão à igreja e depois saem, estão no mundo, aí vão para a bebida, vão para as festas, mas assim, o que deve ficar em nós é que o conhecimento de Deus é que vai nos libertar para a vida eterna. E para que haja esse chamado é preciso conhecê-lo, né? Então tem a ver com o relacionamento do homem. E você colocou no coração da criança, do jovem, o caminho correto. Ela tem também o direito de escolha. Ela pode estar e pode não estar, né? É um direito dela, o direito do jovem, o direito do adulto. Cada um de nós tem o direito de escolher o que nós queremos para nós, se a salvação é eterna ou se a perdição para sempre, né? De uma vez por todas. Então, o que é interessante aqui é nós focarmos na ideia da humanidade. Que caminhos a humanidade poderia tomar se cada um estava entregue à sua própria sorte? Eu estou falando aqui da Idade Média, tá? Dos 1260 anos em que a palavra de Deus ficou retida com um número pequeno de pessoas. A palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus e do próprio Deus no Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus ela não foi retirada, ela se manteve presente na vida do homem, mas ela teve inserida nela o interesse próprio, o interesse de liderança, a fim de lucrar com isso. Então o que aconteceu? Né? O que o homem recebia era a palavra de Deus como um castigo, né? Como algo que levasse a privilégios para determinadas pessoas, e não como algo libertador. Então a diferença é aqui, junto com o povo, junto com a mulher no deserto, que nós vamos ver daqui a pouco, a liberdade plena em Jesus, sem o peso do pecado nas costas, mas já na mão do homem, usada para benefício próprio, a gente vê a palavra de Deus como um fardo, como um peso, né? Então é isso que a gente está analisando. Segundo os ensinamentos bíblicos, seguindo os ensinamentos bíblicos, o homem teria uma vida equilibrada, além de manter acesa a chama da esperança no retorno de Cristo. Levíticos capítulo 6, no verso 13, tem um verso aqui, né? Esse verso 13, ele nos dá um exemplo disso, né? Está falando em específico sobre uma determinada oferta no altar de Deus, lá no tabernáculo, né? Mas serve para nós também, porque a Bíblia nós estudamos um pouco aqui, um pouco ali, e juntando várias passagens, a gente então encontra o que Deus deseja nos dizer. Levítico 6, verso 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Era específico sobre uma determinada oferta, a oferta lá de cereais, né, que ele está falando, esse capítulo 6 aqui, verso 13 de Levítico, capítulo 6 todo. Mas veja bem, quando nós vamos a Paulo, aí você vê aqui, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ok? Então vamos lá, no altar, local de adoração. Nesse caso, a gente pode fazer uma pergunta que Paulo fez aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, verso 19, tá? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? Então aqui Paulo está perguntando se a gente não sabe que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. Então nós poderíamos dizer que no nosso corpo deve ter um altar, né, erguido para Deus. Na nossa mente, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, esse altar deve estar erguido. E lá em Levítico 6,13 diz que a gente tinha que manter aceso a chama nesse altar, que ele deveria ser continuamente aceso e não deveria ser apagado. Né? Retirando a palavra de Deus ou colocando algo no caminho, o relacionamento entre o homem e Deus não seria mais direto. Um relacionamento direto, né? Da terra para o céu e do céu para a terra.
O mais importante aqui, então, é saber também quem é que estabeleceu essa ligação, que foi o próprio Jesus. Veja o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, verso 1. Eu quero ler o 1 porque o 1 ele traz assim para a gente uma esperança, né? Jesus começa assim trazendo esperança para o homem, né? Então, João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então, Jesus traz nessa frase uma esperança, assim, que eu diria que a gente não tem como mensurar essa esperança, né? Quer dizer que vocês estão preocupados, o seu coração está perturbado, mas não deixe isso acontecer, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, de tudo que existe no universo. E creiam também em mim. Quer dizer, se o homem estava desligado de Deus em função do pecado, agora Jesus estava presente aqui na terra dizendo, creiam em mim porque eu estou estabelecendo, né? Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui no capítulo 14, 1, nós vamos lá para o verso 6. Tá? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Você conhece esse verso? Todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Isso mesmo, senão por mim. Então somente através de Jesus é que nós alcançamos o Pai. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Interessante é que nesse momento Jesus está respondendo um questionamento feito por Judas, mas não era o Judas Iscariotes, tá? Era o outro Judas. Jesus falou que ia para um lugar, né? E Judas então ele questiona com Cristo, como nós iremos saber para onde nós vamos se não sabemos para onde tu vais? E Jesus então vem dizendo, como não sabem? Aí pedem para mostrar o Pai, né? Então o capítulo 14 de João é esplêndido também, todo o evangelho, né, é esplêndido. Aí um pouquinho mais adiante, olha o que Jesus continua dizendo. Aqui ele estabelece realmente o vínculo entre o céu e a terra e ele como o intercessor desse vínculo. Ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão. Quer dizer, ele estava falando da ida dele embora e dizendo que a gente continuaria obedecendo os mandamentos, né? Então, esse capítulo 14 é uma mensagem esplêndida, né? Assim, é como se fosse a partida e o retorno, como se fosse não, né? É sobre a partida e o retorno de Jesus. Nos 31 versos de João, capítulo 14, está registrada a conversa de um Deus, Pai, amigo, irmão, né? Jesus ali em pé de igualdade com os homens por estar na carne, por ser homem, por estar suscetível às dores do pecado, mas ao mesmo tempo um amigo que estava reunido com seus amigos ali, seus irmãos, um pai amoroso dando orientações a seus filhos e o Deus criador de toda a terra também, sendo todos em um só, né? Algo do tipo assim, quando a gente vai fazer uma viagem e a gente quer deixar os nossos familiares e amigos tranquilos, né? É como se fosse uma viagem de negócios, onde nós não podemos levar, né, os nossos familiares, um curso quando a gente vai fazer, e a gente vai, todos ficam em casa e a gente quer deixar todos tranquilos, né? Então, uma coisa de amigo, dando orientações, né, sobre a sua partida e o seu retorno. Porque Jesus, ele foi para o Pai, concluir a sua missão. A missão de Jesus não terminou apenas na ressurreição dele, né? Ele disse com todas as letras que iria voltar. Jesus falou que voltaria para nos buscar. E ao longo de 1260 anos, essa mensagem recebeu ataques diretos, a fim de que o homem esquecesse do retorno de Jesus. Vejam bem, a mensagem foi atacada pelo inimigo de Deus, a fim de fazer com que o homem se esquecesse da promessa feita por Cristo. Porque quando nós nos esquecemos da promessa
feita por Cristo, ou temos ela de maneira distorcida, nós não fazemos a vontade de Deus. Lembra lá atrás? Se me amarem, guardarão os meus mandamentos. Foi isso que Jesus falou? Ele não disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e Satanás tentou fazer com que esse laço, com que esse conhecimento fosse rompido, né? Então ele disse com todas as letras que iria voltar. E ao longo desses anos a mensagem recebeu ataques diretos a fim de que o homem esquecesse do retorno de Jesus. Mas a promessa de Jesus revelada a João na ilha de Patmos, agora João lá do Apocalipse, garantia que essa mensagem não seria retirada do homem. Vamos ver o que João diz, o que João escreveu, né, ditado por Jesus, porque Apocalipse foi ditado pelo próprio Jesus para João na ilha de Patmos. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Apocalipse 12, verso 6. Apocalipse 12, verso 6, tá? Você vai lá no finalzinho aí, abre no último livro. Essa aqui tem mais coisa depois, né? O último livro, capítulo 12, verso 6. Né? A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, que ali a sustentassem durante 1260 dias. Não vou entrar nos méritos proféticos da conversão desses 1260 dias para 1260 anos, tá? Então, 1260 dias aqui, a mulher ficaria no deserto. Num outro estudo, nós vamos ter a oportunidade de ver que a mulher aqui, no caso, é a igreja. É o povo de Deus como igreja. E então, Deus havia preparado um lugar para que a igreja se mantivesse viva, a verdade se mantivesse viva. E ali a sustentassem. Qual é o sustento da igreja? A passagem da informação de pais para filhos, e sucessivamente a mensagem vai sendo mantida viva, a mensagem verdadeira, a mensagem real. Por que temos tantas vertentes de igreja hoje? Porque durante 1260 anos o homem esteve distante da palavra, então foram criados muitas visões de mundo. Satanás inspirou várias pessoas a terem visões aceitáveis deste mundo, e aí então as religiões começaram a surgir. Também com interferências, vamos dizer assim, de religiões pagãs, né, da Europa, do período em que o homem se tornou o centro do universo, né? E aí então a vontade do homem que queria prevalecer, tentou prevalecer, mas não conseguiu, não foi possível. O homem não conseguiu fazer com que a sua vontade prevalecesse sobre a vontade de Deus. Não é dessa forma que funciona, né? Uma promessa do próprio Deus e sendo cumprida. Então, durante 1260 anos, a mulher foi para o deserto e ali foi sustentado com a passagem de informação. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus e passamos isso adiante, nós estamos alimentando a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela é nutrida e é alimentada. Às vezes, tudo parece uma ficção. Quantas vezes tudo que eu estou falando não parece ser algo assim distante e impossível de acontecer, né? Homens maus trazem descrédito à palavra de Deus. Colocamos Jesus no mesmo pacote dos super-heróis imaginários, né, lá de Hollywood, e a gente vai junto daqueles heróis de Hollywood, né, DC Comics, como o pessoal fala aí, e Marvel, e Jesus está lá no meio, como se fosse um daqueles heróis. Mas não é possível colocar Jesus nesse mesmo pacote. Então nós somos levados a duvidar da verdade, porque a verdade plena, ela está contaminada pela imaginação humana, né? Que é inspirada diretamente por Satanás. E a gente então coloca Jesus nesse mesmo pacote. Mas presta atenção só numa pequena coisa aqui que a gente não deve nunca deixar de lado. Tudo aconteceu exatamente como predito na Bíblia. Então a Bíblia é fiel. A palavra de Deus é fiel, ela se cumpre.
Pensa no livro de Daniel. Se você estudar Daniel e verificar as ocorrências na história da humanidade, você vai ver a perfeição do livro de Daniel, como Deus colocou tudo como deveria ser. As revelações de Apocalipse, que explicam o livro de Daniel, e aí coloca a coisa mais em ordem ainda. O capítulo 24 de Mateus, que é o próprio Cristo falando que aconteceria antes do seu retorno a este mundo. Ainda faz alertas sobre falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo 14 de João, como eu falei, que é uma conversa amigável, mas de uma imensidão muito grande, porque o próprio amigo, ao partir, dizendo como seria a sua volta, né? E o que nós deveríamos observar, né? Aquela coisa bem próxima, bem familiar, algo bem junto, né? Isso quer dizer que o retorno de Jesus é certo. Se tudo aconteceu como predito até agora, o retorno de Jesus é certo. E não depende da minha vontade, nem da sua, ou sequer da vontade do diabo, mas do Pai Celestial. Veja o que diz Mateus 24, verso 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. O próprio Jesus não sabe o dia do seu retorno, senão somente o Pai. Somente Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. E aí eu te pergunto, você acredita que conhece a Bíblia? Você reconhece os sinais da volta de Jesus? Imagina um pequeno sinal no céu, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão, e depois você avistar um homem sobre essa nuvem. Seus pés não tocarão o chão, e os seus filhos o encontrarão nas nuvens dos céus. Isso é, voarão. Se você tem um encontro marcado com Jesus, você irá encontrar com ele nas nuvens do céu. Seus pés sairão da terra, assim como Jesus fez no dia da sua ascensão, e irá encontrar com ele nas nuvens do céu. Isso tudo não parece um tanto fantasioso demais? Porque a nossa mente está tão manchada, está tão encharcada com as ficções deste mundo, que a história da Bíblia, a verdadeira história desse mundo, parece também uma fantasia. Eu quero deixar você pensando em tudo isso. Quero deixar com você o desejo de ler o capítulo 14 do livro de João e observar ali a conversa de um amigo que foi a um lugar, mas está voltando para se encontrar com você. Porque no próximo vídeo que nós vamos fazer é estudar os sinais da volta de Jesus. Alguns sinais muito claros, principalmente baseado no capítulo 24 de Mateus. E aí nós vamos então nos inteirar mais sobre esse retorno. Porque Jesus veio, cumpriu a sua missão aqui na terra, morreu como inocente, sem culpa, sem pecado. Retornou ao Pai e disse que estava nos preparando lugar. E se isso fosse uma mentira, Ele mesmo revelaria. O que Jesus está fazendo no céu? Por que a demora? Porque esse mundo ainda sofre tanto. E então a nossa mente começa a viajar em tudo isso. Mas o que Jesus está preparando para nós é um lugar maravilhoso. Mas se Deus criou o mundo em 7 dias, por que Jesus está demorando tanto para preparar este lugar? A palavra de Deus nos diz que é porque Ele não quer que ninguém se perca. Todos devem ter a chance. Além do que, a palavra de Deus também condiciona o retorno de Jesus à pregação do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui hoje, descomplicando. Porque nem sempre ler a palavra de Deus é receber o Evangelho. Porque o Evangelho, na verdade, o significado da palavra Evangelho são boas novas. Que boas novas são essas? O perdão,
o retirar da carga que está sobre nossos ombros e colocar sobre os ombros de Cristo Jesus, permitir que Ele nos dê a salvação, desejar fazer parte do reino que Deus preparou para que nós fizéssemos parte. Essas são as boas novas, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento e o conhecimento da verdade, porque como o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Porque liberdade é diferente de libertinagem. Muitas vezes, como disse Paulo, para ser livre eu tenho que ser escravo, então que eu seja escravo de Cristo e não escravo do pecado. O que nós entendemos de tudo isso? O nosso Senhor está voltando e Ele quer te encontrar preparado. E tudo que Ele pede é que você entregue sua vida a Ele, permita que Ele possa moldar a sua vida. Que Jesus possa nos abençoar, como tem feito cada dia, nos dando cada dia mais e mais vontade de estar com Ele, de estarmos juntos. Que a sua vida possa ser um vaso de bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. E que Deus possa, o Espírito Santo possa nos acompanhar, os seus poderosos anjos possam nos proteger. Porque se Deus não fizer parte da nossa vida, ela é mais curta ainda do que 75, 80 anos de idade. Será apenas isso que nós teremos se nós não tivermos Deus em nossa vida. Com Deus nós teremos vida eterna. E tem muita gente que pergunta, para que vida eterna? Não tenho nada para fazer eternamente. É porque nós não sabemos como é bom viver com Cristo. O próprio Cristo é a alegria daqueles que estão com Ele. E será a alegria daqueles que estarão com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós, ó Deus, porque sem Ti nada somos e nada podemos. Mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, somos mais do que vencedores. Nós pouco sabemos, mas muito queremos entender, ó Pai. Por isso pedimos a Tua orientação, a orientação do Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós, ó Deus, o poder necessário para sentirmos o desejo de estar contigo. Derrama sobre nós, ó Deus, as bênçãos que Tu tens preparadas a fim de que nós possamos reconhecer que o Senhor está conosco. Sabemos que não somos merecedores, mas é no sangue do Cordeiro, no sangue do Teu Filho amado Jesus que nós pedimos essas bênçãos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Meu querido, que você tenha uma excelente semana, minha querida, que você tenha uma vida abençoada e saiba, a vitória já está garantida em Cristo Jesus e Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti